Paz e bem, amados irmãos. No ano de 1182, nasce em Assis, na Itália, Giovanni di Pietro di Bernardone, conhecido por nós como Francisco de Assis. Francisco de Assis tinha os pais muito ricos. Seu pai era comerciante de tecidos e sua mãe era de uma ilustre família francesa. Seu pai foi em uma viagem para a França e se encantou pelo país, e então, quando ele retornou a Assis, mudou o nome do filho para Francisco, em homenagem ao país. Quando jovem, Francisco de Assis desejava ser um cavaleiro, assim como todos os meninos da sua época. Ele foi até Spoleto, só que nesse lugar, nessa cidade na Itália, ele ficou muito doente. Então ele começou a questionar sobre o sentido de sua vida. E nesse momento, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? E ele respondeu: servir ao Senhor, é claro. Então, por que te alistar nas fileiras de servo? Então Francisco, diante dessa pergunta, ele respondeu: Senhor, o que quereis que eu faça? E a voz respondeu: volta a Assis e ali te será dito. Então Francisco retorna a Assis para encontrar respostas. E ele sempre orava numa igrejinha que ele tinha encontrado que estava em ruínas, diante de um crucifixo, que é o crucifixo de São Damião, que é esse que eu tenho aqui. E quando ele estava fazendo a oração diante do crucifixo, ele ouviu uma voz que dizia a ele a seguinte frase: olha só, Francisco, restaura minha casa que está em ruínas. Só que naquele momento, São Francisco não entendeu o que queria dizer. Ele achou que restaurar a casa, essa voz do crucifixo, esse Jesus crucificado, estava pedindo para que realmente ele reformasse a igrejinha de São Damião, que estava totalmente caída, totalmente em pedaços. Então ele vai, pega os tecidos do pai, vende tudo, o pai fica muito bravo e ele mesmo começa a mexer na construção da igreja. Ele não entendia ainda qual era o real sentido dessa construção da Igreja de Cristo. Francisco então decide a viver na pobreza, ele abandona toda a sua vida confortável e vai servir aos pobres. Um dos primeiros atos que ele faz, as primeiras decisões que ele toma é ir até o leprosário, lá em Assis, e cuidar dos leprosos. Ele levava o evangelho para fora da igreja, a todas as pessoas, a todos. Ele também fez muitas viagens missionárias. E nesse mesmo tempo, Francisco de Assis formou a Fraternidade dos Irmãos Menores. E quando, nesse meio tempo que ele estava bem debilitado, bem doente, ele compôs o Cântico das Criaturas, que é um cântico assim de exaltação, de louvor ao Senhor pelas coisas que o Senhor criou e nos deixou. Então vale a pena vocês lerem, se vocês não conhecem o Cântico das Criaturas, ou mesmo escutarem, que foi feito música com a letra. A Ordem Franciscana ela é conhecida pelos seus trabalhos sociais e de evangelização. Tem carinho, tem cuidado pelos pobres, pelos carentes, e também tem um grande apreço pela natureza, onde São Francisco é o padroeiro dos animais. Em 1224, Francisco de Assis teve uma visão e recebeu os estigmas de Cristo. Isto debilitou muito a sua saúde. Ele já vivia em constantes jejuns e já estava bem enfraquecido, vindo até depois a falecer 2 anos após o recebimento dos estigmas de Jesus. São Francisco de Assis faleceu no dia 3 de outubro de 1226, mas ele segue vivo para todos nós, como exemplo de humildade, de bondade, de doação, de amor ao próximo. São Francisco de Assis, rogai por nós.